Quantas travestis frequentam a sua casa? A ceia de Natal, quantas travestis já passaram com vocês? Quando vocês vão na facul, vão ao médico, leva seu filho para a escola. Quantas travestis vocês veem nesses lugares? Eu sou Dandara Vital, eu sou travesti, eu sou atriz e tá começando agora o Treta Show. Eu não poderia deixar de não entrevistar você para a gente falar um pouquinho sobre a visibilidade trans mesmo, que é um assunto que a gente está debatendo e acho que é um momento certo para a gente falar sobre isso, né? Agora a gente está tendo mais abertura para poder falar sobre a questão da transexualidade porque virou moda. Mas também quando vira moda também existe um grande problema, né? Que muitas pessoas se apropriam. Muitas vezes a gente é tema, mas a gente nosso corpo não está lá presente. Então isso é perigoso, entendeu? E quando a gente fala de visibilidade, às vezes a pessoa tá agindo de boa fé. Mas quando a gente fala de visibilidade, geralmente quando é mais visível, aumenta o número de violência. E eu acho que para a gente reduzir essa violência que existe hoje com travestis e LGBTs em geral, é só com a representatividade, o corpo trans estando ali presente para naturalizar o corpo trans. Em que lugar precisa ter mais transexual que está escondido? Estar aqui dentro da IBMEC, hoje na Barra da Tijuca, é uma vitória muito grande, né? Por mais que eu não esteja aqui como aluna, mas poder falar para uma galera que está se formando aí em breve, estudantes, é muito importante. Então acho que nas faculdades, nas escolas, eu acho, e também é importante a gente falar sobre a empregabilidade de mercado formal para as pessoas trans, né? Eu queria que você me contasse um pouquinho desse seu lado profissional mesmo, como é que começou a história do ativista ou atriz que veio primeiro? Sempre fui bichinha, sempre fui a bambizinha da escola. Então é claro que quando a gente bota a cara no sol, então com certeza a militância veio antes do que, mesmo sem eu entender, a militância veio antes, né? E depois que eu tive a oportunidade de poder estudar teatro, e eu acho que através da arte existiu uma coisa assim muito forte, porque eu consegui pegar confiança, por exemplo, aí numa entrevista de emprego. Preciso falar sobre isso, senão eu não vou continuar a nossa entrevista, que eu quero dar na tua cara, que você tem 38 anos, não tem uma ruga. Você tá falando comigo assim de pertinho, eu tô tentando achar a ruga aqui no rosto dela, gente. Muito orgulho falar a minha idade, porque a expectativa de vida de travestis e pessoas trans é de 27 anos. Antigamente eu escondia a minha idade. Se você fala, quantos anos você tem? Aí você baixar. Mas hoje em dia eu tenho muito orgulho de falar a minha idade por conta dessa questão, que é um ato político falar a minha idade. Que momento que você começou a sua transição? Eu comecei super tarde, eu comecei com 24 anos de idade, que foi realmente quando eu me entendi que eu era uma pessoa trans. Você acha que a gente vive na nossa sociedade essa repulsa de alguns setores por quem é diferente? Não vou nem falar sobre a transexualidade, mas de maneira geral, as pessoas têm repulsa do diferente. Então, eu acho que não tem como a gente falar do pré-conceito, né? Então, tipo assim, as pessoas, por exemplo, vou falar especificamente de travestis e pessoas transexuais. Existe um estigma muito grande. As pessoas dizem que travesti é isso, que a pessoa trans é aquilo. Então, as pessoas muitas vezes não se dão, fica no seu quadrado ali, no que é mais cômodo, e não dão nem oportunidade de conhecer o próximo. É difícil também, no momento de tanta repressão, de tanto homofobia, enfim, de tanta transfobia, você tentar baixar a guarda e chamar as pessoas para conversa? Eu acho que a gente tem que gritar quando a gente tem que gritar, porque às vezes para a gente ser ouvida a gente precisa gritar. Mas quando a gente tem a oportunidade de sentar, conversar, dialogar, e, na verdade, eu não queria sair por aí igual uma louca, gritando, igual muitas vezes eu faço, né? Eu prefiro muito mais que eu tenha a oportunidade, por exemplo, agora eu fui convidada para falar sobre empregabilidade trans. E se você fizer uma pesquisa com as pessoas trans, você vai ver que existem pontos assim, muito importantes, que é a questão de saúde, e a questão de capacitação, de estudo e a questão da empregabilidade. Você é atriz e você também participa de projetos sociais. Eu queria que você me contasse um pouquinho desse seu lado, de levar cultura, conhecimento. Eu faço parte do movimento Monarte, que é o Movimento Nacional de Artistas Trans, onde a gente luta por empregabilidade trans na arte. Então muitos atores têm esse fetiche de querer interpretar travesti, homem trans, mulheres trans. Em que momento a arte pode ser, na verdade, censurada quando um ator que não é transexual assume um papel de transexual? Nunca. A arte ela não pode ser censurada. Mas a gente sempre procura o ator para conversar sobre para que ele reveja os privilégios dele enquanto ator
cisgênero, para que ele entenda que as pessoas trans ainda nem conseguiram chegar lá. A gente entende que a arte é livre, mas alguns artistas não conseguiram chegar lá, e é o caso das pessoas trans. Como é que você lida nas redes sociais com o ódio? É difícil, tipo assim, eu não sei lidar com o ódio. Então, tipo assim, tá bem difícil. Por exemplo, eu sigo determinados políticos, por exemplo. Se eu for lá, faço um comentário de apoio a esse político, esses dias, por exemplo, eu tive que fechar meu Instagram, porque invadiram meu Instagram, começaram a me xingar, começaram a falar muita coisa, e tipo assim, eu não sei lidar com isso, vou ser bem sincera com você. Se você for entrar no perfil dessa galera, você vê que é um perfil que só tem 5 pessoas, que sempre é perfil fake, entendeu? É covardia. É covardia. Queria te agradecer muito por esse bate-papo aqui. E como é que a galera do nosso Treta faz para poder acessar as suas redes e saber dos seus trabalhos? Me conta aí. Eu que agradeço a oportunidade. Meu Instagram é dandara.vital e meu Facebook é Dandara Vital. Então pode me seguir, que eu sigo de volta. Me adiciona lá no Facebook e vamos essa bola aí. Peraí. Você não está fazendo um espetáculo, está selecionando atores transexuais? Sim, na verdade agora eu tô fazendo uma peça que só o elenco é todo trans. Então já tá. Sim, Qual é o nome da peça? Monstro, Prostituta, Bichinha, Os Sonhos de Valdirene. A gente vai estrear em dezembro no Transarte e essa peça ela vai contar a história da primeira transexual que fez a operação no Brasil. Que bacana. Então vamos lá, gente. Vamos ficar ligados nas redes da Dandara, que ela vai dizer onde que vai passar o espetáculo dela. Treta Show! Treta Show, obrigada!